Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka O mboka Afrolic desenvolve um kasai. conjunto de projetos dentro da universidade. Dentro dos projetos que a gente desenvolve, nós temos o projeto Quiricu, né? Que é um projeto, né, que nós iniciamos em 2022, efetivamente, mas nós já tínhamos umas atividades de formação nas creches, né, bem antes disso, em 2019, por exemplo. Né, nós somos um grupo de pesquisa em literatura, história e cultura africana, então um ponto forte do Afrolic sempre foi a literatura. E aí, pensando nas unidades de educação infantil, né, a literatura para criança, a literatura antirracista para criança é um eixo do nosso trabalho. E aí um parceiro nosso, que já tinha inclusive vindo aqui em Santarém, o Márcio Farias, ele esteve em Santarém em 2018, num evento de consciência negra que nós realizamos aqui em Santarém, sobre juventude negra. É interessante que o Márcio vem de uma rede também de relações que nós fomos estabelecendo a partir da Olivane, porque foi a partir da Olivane Mello que eu conheço também o AMA e que a gente conhece o próprio Márcio. O Márcio foi uma indicação da Willy, né? E aí o Márcio era da direção do AMA, nos convida para fazer parte dessa rede de pesquisa sobre primeira infância. Então, assim, a Olivane é muito importante em tudo, né? Aqui, né? Nas nossas articulações, ela sempre estava nos ajudando. E aí é um pouco por meio da Willy que a gente chega ao AMA e que o AMA chega na gente. Porque o AMA foi o patrocinador do projeto Quiricu. E foi assim que a gente encontra essa rede, se encontra nessa rede, estabelece essa costura e a gente constitui, a partir de janeiro de 2022, o projeto Quiricu, o nome Quiricu, né? A Afroteca é resultado, é um produto que surge, né, do projeto Quiricu. Ela não surge simplesmente de uma aquisição de livros, de materiais, de construção de mobiliário. Ela surge da pesquisa de campo, de entendimento, de reconhecimento de como o racismo atinge a infância. A primeira infância é onde a gente conhece o mundo, é onde a gente percebe como o mundo é e como nós somos, né? Então é onde começa tudo. Nessa fase assim, da primeira infância, é importante a gente lembrar que as crianças elas reproduzem, né? Tudo que elas veem, né? Seja nas mídias sociais, seja dentro de casa, qualquer gesto e qualquer movimento curioso, que cause curiosidade para elas, elas vão reproduzir. Vem a construção da tal moralidade, né, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Quais são os perigos, né, do que eu devo ter medo, do que eu não devo ter medo. Então, é a fase de aprendizagem mais forte que se tem. Quando eu decidi ficar grávida, eu pensava muito em toda essa estrutura, porque eu já fazia essa militância há muito tempo, né? Eu engravidei em 2017 do Zinquê e eu já fazia militância desde 2002, eu acho. E aí eu ficava pensando muito sobre isso, sobre como é que eu ia colocar uma criança que eu tinha certeza que ela ia ser negra numa sociedade racista como a qual a gente vive. E aí, quando o Zinquê completou 1 ano de idade, eu comecei a falar do cabelo dele, porque era onde pegava mais, assim. Era onde, assim, me pegou muito e eu tinha certeza que ia pegar muito ele na questão do cabelo e da cor da pele dele. E aí eu comecei a trabalhar a autoestima do Zinquê nesse sentido, elogiando sempre o cabelo bonito, você é inteligente, você é esperto, você consegue, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, quando a gente constrói, quando a gente implementa a Afroteca
E aí foi muito impactante também para ele, eu percebo isso, né? Foi muito impactante para ele. Mesmo ele já trazendo todo esse conhecimento do que ele era, mas ele precisava ver as coisas acontecendo, ele precisava sentir. E aí, para ele, foi maravilhoso. Ele já chegou na Afroteca com uma autoestima boa. Então, ele conseguiu enxergar muito mais, muito melhor o que ele tinha aqui dentro da Afroteca. A potencialidade que era tudo isso. Quando essa Afroteca instalou-se no CEMEI Paulo Freire, ele trouxe vários equipamentos que a gente pode trabalhar diariamente a questão antirracista na primeira infância. Então, o Projeto Quiricu, ele é um grande responsável por essa mudança, por dar visibilidade a uma prática pedagógica que a gente já vinha desenvolvendo ao longo desse período, desde 2006, 2008 para cá, a gente já trabalhava. Mas com a implementação das afrotecas, a partir dos estudos do Projeto Quiricu, a gente deu visibilidade a esse estudo, a essa prática no cotidiano, com materiais palpáveis, onde a criança possa se ver representada diariamente, não somente nas literaturas, mas em todos os materiais que compõem o acervo da Afroteca Amoras. E hoje eu trago para vocês essa atividade, a atividade Minha Pele Preta. Tá? A partir da contação dessa história, que traz toda uma representatividade, falando que cada um de nós temos um tom de pele diferente um do outro, né? Que traz o respeito, né? Valorização à diversidade étnica. Então, a partir dessa literatura contada na roda de conversa com as crianças, a gente pode linkar com os jogos. A partir desse momento, a criança vai montar os jogos e ela vai perceber, na prática, brincando, que cada um tem um tom de pele diferente, né? E essa brincadeira vai fazer com que eles possam se identificar e reconhecer que todos nós temos um tom de pele e que não é por causa disso que a gente não vai respeitar o tom da pele do outro. Se eu for contar uma história, eu contei a história da Madisa. Ao contar a história da Madisa, eu usei uma boneca. Porque quando eu estou contando só com o livro, é difícil chamar a atenção de 20 a 30 crianças numa roda de conversa. Por exemplo, quando eu fiz esse trabalho aqui na turma de pré-1, que é criança de 4 anos, eu comecei com uma intervenção pedagógica que a gente chama, que foi uma visita na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Nessa visita, numa roda de contação de história... deixa eu ver se eu consigo abrir o livro. Numa roda de contação de história, o professor Dr. Luiz Fernando e a graduanda Sara, que também faz parte do Afrolink, elas estavam contando essa história da Madisa para minhas crianças. No outro dia, na sala de aula, na rodinha de conversa, eu questionei se eles tinham gostado do livro. A surpresa foi tamanha dele. Muitos tinham trago a capa na mochila para brincar na sala de aula e pediram para contar novamente a história. Aí foi daí que eu pensei, preciso trabalhar então a partir dessa história com as crianças, já que eles gostaram, né? Então fizemos uma marca da expedição investigativa, que eu chamo, que é trabalhar tudo o que contém na trajetória da história do livro. E aí surgiu esse grande livrão aqui, que é a história da Madisa. Mas aí, dessa história, com a construção desse livro, já surgiu um projeto, que é Afrotecando Caminhos e Descobertas na Educação Infantil Antirracista, Madisa e a Vovó Alegria. E trago uma caixa, né, parecida com a caixa da Madisa, da Vovó Alegria, ó. Que, para a alegria da Madisa, ela pega essa caixa lá do fundo do seu guarda-roupa, que está guardadinha, cheia de ancestralidade dos bisavós, dos avós, da Vovó Alegria, para repassar para quem? Para a neta Madisa. E ao abrir a caixa, a Madisa se depara com a capa. Primeiro com essa palavra difícil, que ela não sabia soletrar, tentou falar, e depois a avó tentou explicar o que era chosa para a Madisa. E aí ela dá uma capa da alegria.
ó, e coloca na Madisa. Aí, de repente, a Madisa coloca a capa e sai correndo para brincar junto com os seus coleguinhas que estão no aniversário, que até então ela não queria brincar com ninguém por conta da perca do seu cachorrinho. Então, essa magia da caixa da Vovó Alegria que passou a alegria para a Madisa. Aí ela passa a usar a capa e ficar feliz. Nessa caixa também tem joias, né, cordões, pulseiras, tintas, onde a Vovó Alegria faz uma pintura na Madisa, né, para ela ficar mais envolvida, mais feliz ainda, né? Ó. Aí tudo isso eu trabalhei com as crianças, o uso da capa, a pintura com a tinta guache no rosto, que são pinturas que os nossos antepassados e os africanos, alguns países, eles ainda utilizam dessas pinturas no rosto para simbolizar símbolos, né, inclusive dos tecidos africanos. As mães têm esse suporte, vamos dizer assim, esse suporte de ter um espaço como esse para trazer seu filho, para o seu filho conhecer a sua história, para o seu filho conhecer que existe uma diversidade de produtos relacionados à população negra que são bons, que são positivos, que são potentes e que isso tudo vai afetar a vida deles positivamente, para eles crescerem pelo menos conseguindo se defender do racismo. O termo Afroteca não é uma criação nossa, né? O termo Afroteca existe em outros espaços, com outras conotações, com outros sentidos. O que a gente desenvolveu foi um conceito diferente e um modelo diferente de espacialidade, de constituição, né? E um método de implementação. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, vão perceber que tem a Afroteca digital, que tem a Afroteca que é um conjunto de livros, que tem a Afroteca que se aproxima, por exemplo, de uma biblioteca negra. Então a gente amplia um pouco o conceito e desenvolve um método diferente. Por isso que a nossa Afroteca, ela vai além do livro. Ela é o livro, o jogo, o brinquedo, o instrumento musical e um mobiliário específico adequado, sobretudo para as crianças. Eu penso muito na Olivane como uma forma também de conceituar a Afroteca, porque a Afroteca é esse espaço educativo, de acolhimento. A Olivane, assim, às vezes a gente estava conversando e discutindo alguma coisa, sobre algum assunto, ela falava: Luiz, você já leu determinado texto? Olha, você conhece fulano? Você já... Eu te indico essa leitura aqui que eu acho que vai... Então, a gente, às vezes, eu falo muito isso, a gente fica procurando o conceito de Afroteca nos livros, nas teorias, nas pesquisas, e às vezes a Afroteca, ela tá também, o conceito dela está nas pessoas. A Willy acolhimento, a Willy afeto. A Willy era aquela pessoa assim que não tinha tempo ruim para ela. Ela sempre recebia a gente com um sorriso enorme assim no rosto. E perder a Willy foi muito difícil, né? Porque a Willy faleceu muito jovem, assim. Ela tinha muita coisa para ver, né, e para acontecer. E quando é dado o nome dela para a Afroteca, né, a primeira Afroteca de Santarém, a Afroteca Olivane Mello, eu principalmente, assim, fiquei muito impactada, assim, muito feliz. Eu não sabia assim, exatamente dizer o que eu estava sentindo. Mas, ao mesmo tempo, para mim era muito difícil entrar na Afroteca. Eu nunca contei isso para ninguém. Mas para mim também era muito difícil entrar na Afroteca Olivane Mello e ver o rosto dela lá. Eu evitava muitas vezes de entrar na Afroteca. No início eu até demorei muito assim para ser uma das voluntárias na Afroteca e tal. Mas por conta disso, que para mim era uma situação muito recente ainda, assim, foi 2018. E aí eu fiquei muito inconformada assim com a partida da Willy. Eu não queria que ela tivesse ido embora. Ela é uma referência a nível nacional da psicologia, que constrói esse espaço até hoje, né, da gente olhar para essa população não como todo mundo precisa de cura, mas que existem outros campos, né, de saúde mental para a população negra, indígena, ribeirinha. Então,
ter conhecido a Olivânia, né? E ter estado com ela um dia antes da despedida dela, acho que me marca muito, assim, porque até no último dia, a gente estava de noite, ela faleceu de manhã, né? Até no último dia ela estava lá dizendo, bora construir, bora ampliar, as pessoas precisam falar disso, né? A gente precisa ainda ampliar muita coisa, ainda tem muita coisa para ser feita. Porque agora eu queria descansar, né? Agora eu retorno para Belém, quero ficar mais, mas vocês estão aí, vocês estão chegando, vocês vão se formar, então acho que é isso, né? Ela vai se ativando e ela foi se despedindo e a gente nem... acho que deu tempo, assim, talvez o tempo dela era esse, né? A missão dela, que a gente fala de missão dela, foi esse. E foi por isso que a gente escolheu também o nome dela, para ser o nome da nossa primeira Afroteca. A Afroteca Olivane Melo é a primeira do Estado, né? E a primeira do Brasil, pensada nesse formato para crianças, né? Então ela é indispensável para o projeto, é indispensável para a pesquisa sobre relações raciais, é indispensável para o movimento negro, para o movimento de mulheres negras aqui em Santarém, é indispensável para as Afrotecas. Ela está na base de todo o projeto, está na base das nossas vidas. Olele, Moliba Makasi. Olele, Moliba Makasi. Mboka na ye, mboka kasai. Mboka na ye, mboka kasai. Olele, Moliba Makasi. Olele, Moliba Makasi.